O SMI versão 2 é um componente-chave para o gerenciamento de redes. Suas funções são dar nome a objetos e definir o tipo de dados que podem ser armazenados em um objeto, mostrar como codificar dados para a transmissão através da rede. O SMI é uma diretriz para o SNMP. Ele enfatiza 3 atributos que identificam o objeto: nome, tipo de dados e método de codificação. Nome. O SMI requer que o objeto gerenciado tenha um nome exclusivo. Para atribuir nomes de forma global, o SMI usa um identificador de objetos, que é um identificador hierárquico com base em uma estrutura em forma de árvore. A estrutura em forma de árvore inicia-se com uma raiz sem nome. Cada objeto pode ser definido por uma sequência de inteiros separada por pontos. A estrutura em forma de árvore também pode definir um objeto pela sequência de nomes textuais separados por pontos. O SNMP utiliza a representação inteiro-ponto. A notação nome-ponto é usada por pessoas. Por exemplo, as duas formas a seguir mostram o mesmo objeto em notações distintas. Todos os objetos gerenciados pelo SNMP devem ter um identificador único de objeto. O identificador de objeto sempre começa com 1.3.6.1.2.1. Tipo. O segundo atributo de um objeto é o tipo de dado que pode ser armazenado. Para definir o tipo de dado, o SMI utiliza definições padronizadas pelo ASN.1 e acrescenta algumas definições novas. Em outras palavras, o SMI é tanto um subconjunto como um superconjunto do ASN. O SMI tem duas grandes categorias de tipos de dados, simples e estruturada. Definiremos primeiro os tipos simples e depois mostraremos como os tipos estruturados podem ser construídos a partir dos tipos simples. Tipos simples. Os tipos simples são tipos de dados atômicos, alguns extraídos diretamente do ASN, outros acrescentados pelo SMI. Os mais importantes são os dados apresentados na tabela. Os 5 primeiros são do ASN, os 7 seguintes definidos pelo SMI. Tipo estruturado. Pela combinação de tipos estruturados e simples, podemos criar novos tipos de dados estruturados. O SMI define 2 tipos de dados estruturados, sequence e sequence of. O sequence é um tipo de dado sequence, que é a combinação de tipos de dados simples, não necessariamente do mesmo tipo. É análogo ao conceito de estrutura ou registro nas linguagens de programação como C. Sequence of. Um tipo de dado sequence of é uma combinação de dados simples que são do mesmo tipo. Ela é análoga ao conceito de array em linguagens de programação como C. Método de codificação. O SMI usa outro padrão, o BER, para codificar dados a serem transmitidos através de uma rede. As BER especificam que cada um dos dados seja codificado em formato de trinca, marca, comprimento e valor, conforme ilustrado na figura. Tag. Tag é um campo de 1 byte que define o tipo de dado. É composto por 3 subcampos: Class, Format e Number. O subcampo Class define a abrangência dos dados. São definidas em 4 classes: Universal, Application Wide, Context Specific e Private. Length. O campo length tem 1 ou mais bytes. Se tiver 1 byte, o bit mais significativo deve ser 0. Os outros 7 definem o comprimento de dados. Se tiver mais de 1 byte, o bit mais significativo do primeiro byte deve ser 1. Os outros 7 bytes do primeiro byte determinam o número de bytes necessários para definir o comprimento. MIB. MIB é o segundo componente-chave usado no gerenciamento de redes. Cada agente tem sua própria MIB2, que é um conjunto de todos os objetos que o gerente pode administrar. Os objetos da MIB2 são classificados em 10 grupos diferentes: System, Interface, Address Translation, IP, ICMP, TCP, UDP e EGP, Transmission e SNMP. Esses grupos se encontram abaixo do objeto MIB2, na árvore de identificadores de objeto. Cada grupo define variáveis ou tabelas.
Ordem lexicográfica. Um ponto interessante sobre as variáveis MIB é que os identificadores dos objetos, inclusive identificadores de instância, seguem uma ordem lexicográfica. As tabelas são ordenadas de acordo com as regras coluna-linha, significando que deve-se ir de coluna em coluna. Em cada coluna deve-se ir de cima para baixo, como ilustrado na figura. A ordem lexicográfica possibilita que o gerente acesse um conjunto de variáveis uma após a outra, na sequência, permitindo que a primeira variável, como veremos no comando GET NEXT REQUEST,